Imagina você no seu leito de morte. Em quem você pensaria? No que você pensaria? Do que você se arrependeria se você estivesse ali, sabendo que você morreria a qualquer momento? Essa é a história de Ivan Ilitch. O livro A Morte de Ivan Ilitch, escrito por Tolstói, é um livro impactante. E é assim que começa esse livro. Começa no funeral do Ivan Ilitch, que é o personagem principal. E sim, não, calma. É um spoiler, mas não é, porque é claro que o cara vai morrer, né? Mas esse livro aqui, essa narrativa, começa com o funeral dele. Como estão as pessoas, a reação das pessoas que conhecem ele, da família dele. E vai tudo sendo construído a partir da visão dele a respeito da própria morte dele, sobre a vida, uma reflexão muito intensa. Esse livro aqui foi publicado por Tolstói em 1886. E foi bem na época, assim, que ele tinha se convertido, assim, tava tendo, tipo, um momento espiritual religioso na vida dele. E com certeza dá pra refletir nessa obra aqui, dá pra ver a influência que teve, especialmente no final, que eu já chego lá. Mas enfim, essa história aqui vai falar sobre esse personagem, que é um cara de prestígio social, é um juiz de instrução na época, né, dele, e é um cara que tem uma família, uma esposa, um casamento convencional, basicamente aquele cara que cumpriu todas as etapas exigidas pela sociedade. E, de certa forma, é uma pessoa vista de fora como uma pessoa de muito sucesso em várias áreas da vida. Mas, daí, ele se pega morrendo. Ou melhor, ele se percebe morrendo. Ele é acometido por uma doença gravíssima. Começa a refletir como ele falhou em muitos aspectos. Ele começa a refletir sobre a infância, sobre a vida, sobre as escolhas que ele tomou. Isso aqui é muito importante pra gente, pra perceber o que de fato é o mais importante na vida. E daí começa essa narrativa aqui que é agonizante e na mesma hora muito interessante, muito intrigante e muito importante para nós, seres humanos, que também vamos enfrentar, afinal todo mundo vai enfrentar a sua própria morte. Eu sei que é um pouco pesado e vou dar uma dica, gente. Não faça igual eu. Eu li na manhã de Natal. Gente, o único que tava com a minha cabeça, eu fiquei deprimida. Eu fiquei angustiada, porque a narrativa de como ele vai lidando com as dores e tal é realmente angustiante. Mas é muito importante, é muito bom, assim, a forma como ele escreve é muito boa. A escrita, óbvio, né, esse aqui é um dos principais escritores russos, para que você reflita sobre a sua própria vida. Por exemplo, o casamento, o relacionamento dele, você vai percebendo que tem muitas questões ali mal resolvidas, a relação com os filhos dele também, e também tem um personagem muito intrigante, muito interessante, que é o cuidador dele no final da vida, que eu não vou nem tentar pronunciar o nome. Mas assim, tem várias coisas que essa história repleta de lições e de realmente reflexões. Eu gostei muito desse livro. Na minha visão, o final é um dos melhores finais de livro, assim, porque eu achei instigante a forma como ele finaliza esse livro, porque assim, o que resta quando tá ali, ele tá ali naquele ápice da dor, da angústia, do medo da morte, e daí tem uma coisa que acontece no final. Eu tenho o meu palpite do que o Tolstói quis dizer com aquele final, mas eu não vou nem mencionar porque eu vou deixar vocês curiosos para vocês lerem essa história. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, uma parte que eu gostei muitíssimo, uma página, na verdade, onde ele fala sobre um silogismo. Ele fala de Caio como sendo um qualquer homem, assim, um João da vida, sabe? E diz assim: "E Caio é realmente mortal. E está certo que ele morra, mas quanto a mim, Vânia, Ivan Ilitch, com todos os meus sentimentos e ideias, aí o caso é outro. E não pode ser que eu tenha que morrer, seria demasiadamente terrível." Era assim que ele se sentia. Basicamente é a história da luta de um homem contra a própria morte, como essa reflexão da própria vida
traz muita lições pra gente refletir sobre a vida. Apesar de ser sobre a morte, pra mim é um livro que trata e fala sobre a vida. Então eu acho, assim, esse livro sensacional, dou nota de 5 estrelas de 5, porque merece super, é um clássico, né, gente? Esse livro aqui, ele é super curtinho, fácil de ler, ele tem 90 páginas, mais ou menos, e ele é um conto, na verdade, né? Nem chega a ser um livro quase. Mas vale a pena, eu recomendo pra vocês. E é isso, gente. Me segue lá no Instagram, Recastilho com 2 Es, para mais resenhas rápidas lá no meu perfil, que eu acabo resenhando mais livros pra vocês do meu dia a dia. E é isso, um super beijo pra vocês e a gente se vê na próxima. Tchau, pessoal!